Oi, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? A gente vai começar uma live agora. Tenho certeza que vai ser muito importante para todos nós, com o Dr. Pablo Vinícius, que é um neurocientista incrível. Tive a oportunidade de conhecê-lo num evento. Olha quem está aqui, boa noite a todos. Daniel Nakamura, grande amigo. Que bom que você está aqui. A live está começando agora. O Dr. Pablo Vinícius vai entrar já já. O William Caldas, assistindo de Nova York, muito obrigada pelo seu tempo, não é? Hoje em dia a gente lida, né, com muitas situações ao mesmo tempo, então ter a atenção de vocês, para mim, é super importante. Olha, Ursão, tudo bem, querido? Bom, muito obrigada a todos vocês. Eu vou começar aqui introduzindo o assunto sobre o Janeiro Branco. Assim que o Dr. Pablo Vinícius entrar, a gente já vai saber. E aí nós vamos começar o nosso assunto. É o seguinte, por que eu estou propondo uma série de lives nesse mês de janeiro? Porque estamos no Janeiro Branco. E aí muitas pessoas me perguntam, mas o que é Janeiro Branco? É a mesma coisa que a gente tem Outubro Rosa, Setembro Laranja e outros meses que sempre vão chamar a nossa atenção para alguma área da saúde. Então, deixa eu só ver aqui se o doutor já pediu uma... Não, ainda não. Ainda não. O doutor Pablo Vinícius já vai entrar. Então, o Janeiro Branco, ele é uma campanha que começou não há muito tempo, mas que tem o intuito de chacoalhar a sociedade, né, e estimular setores públicos e privados para que a gente crie uma cultura sobre saúde mental. E há um universo, né, sobre a saúde mental quando a gente fala sobre a mente. E um universo que por muito tempo foi muito negligenciado, mas que agora a gente não tem mais como não falar sobre isso. Deixa eu dar uma olhadinha se o doutor está aqui. Ainda não. Já o doutor vai entrar. Então, enquanto isso, eu acho importante a gente já começar com essa explicação assim, bem generalizada sobre o que é o Janeiro Branco. Então, é para a gente chamar a sociedade para essa conscientização desse mês importante. E aí, é para a criação de uma cultura sobre saúde mental, como eu falei, é um universo, né, como o próprio nome já diz, é um universo, e para que a gente possa seguir o ano de 2020 com as ideias organizadas. Então, quando a gente fala em Janeiro Branco, é para que neste mês a gente organize as ideias, busque as ajudas necessárias para que tenhamos meses com mais saúde e menos confusão sobre muitas coisas, inclusive sobre a nossa saúde. Deixa eu ver se o doutor já está entrando. Ele tem informações incríveis para nós, inclusive ele me falou sobre as 6 leis da plenitude mental. Ele vai falar também sobre essas questões que ficam dentro dos consultórios e que muitas pessoas têm até medo, né, de falar sobre o assunto e não tem nada a ver. Ou a gente fala sobre o assunto ou a gente vai ter cada vez mais pessoas em sofrimento mental. Deixa eu ver se o doutor está aqui. Ainda não. Então vamos em frente. O doutor, o Ed dança, ele fala se vai ser o ano inteiro. É Janeiro Branco, né? É claro que a gente cuidar do nosso corpo, da nossa mente, não tem mês. Mas o Janeiro Branco, assim como o Outubro Rosa, é para que toda a sociedade fale sobre o assunto de uma maneira muito mais incisiva. E não apenas uma reportagem, uma matéria aqui, uma conversa aqui e lá. Olha, o doutor entrou, vamos já de altíssimo nível. Estamos com um número maravilhoso aqui de audiência. Agora o doutor Pablo Vinícius entrando, tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante aqui o nosso conteúdo. Oi, doutor. Tudo bem e você? Eu não estou te vendo, só ouvindo. Hum, hum. Vocês estão vendo o doutor, gente? Não estou vendo, só ouvindo. A gente pode até fazer assim, eu só ouvindo a sua voz, mas aí eu acho que eu vou perder algumas expressões faciais. Conheço.
Doutor Pablo conheci num evento lá no Rio de Janeiro, um congresso muito especial, em que, ó, a Eliane Gomes está falando que não está nem ouvindo, doutor. Vamos refazer então a conexão? Acho que ele vai recomeçar. Então, enquanto isso, eu agradeço a sua atenção, o seu tempo, e já já então o doutor entra. Só para. Deixa eu ver aqui essa pergunta. Não consigo ver nem ouvindo, mas o doutor já já vai entrar. Ah lá, vamos de novo, ele está aqui. Gente, live no Instagram é assim, né? A gente vai tentando. Vocês estão me ouvindo bem? Oi, doutor. Agora sim. Apareceu? Tá, agora sim. Eu vou até mudar aqui o meu de lugar. Tudo bem, Eu tive doutor? que, eu tive que chamar meu assessor, porque eu de tecnologia não entendo muito, não. Mas de cérebro eu sei que você entende muito. Ah, um pouco também. Não é? É Doutor verdade. Pablo tem vários livros publicados. O último chama A Fórmula, não é, doutor? Isso. Para que a gente tenha um cérebro saudável, o que mais a gente pode falar sobre a fórmula? Na verdade, a ideia é ter um cérebro ótimo, É. melhor do que o normal. Então, na verdade, o que eu pesquiso, primeiramente, boa noite, né, a todo mundo. É um prazer enorme estar aqui, obrigado pelo convite. Nós nos conhecemos, ainda que foi pouco tempo ali, né, no Congresso, e eu sabia que um dia ia ter esse encontro aí com os Com seus certeza. seguidores aí, porque realmente é um conteúdo muito bacana. Então, na Isso. verdade, são 10 anos que eu pesquiso sobre formas de melhorar o desempenho cerebral, né? Eu sou psiquiatra de formação básica, tem quase 20 anos nisso daí, e nos últimos 10 anos eu comecei a ficar muito incomodado com a quantidade de queixas que havia no consultório sobre, doutor, minha atenção está muito ruim, doutor, minha memória está muito ruim, doutor, minha concentração está muito ruim. Então as queixas cognitivas eram muito frequentes, ainda mais em Brasília, que eu tinha acabado de chegar. Muita gente usando remédio psiquiátrico, muita gente usando remédio como Ritalina. Então eu comecei a ficar um pouco incomodado com aquilo. Foi aí que eu comecei a estudar formas de melhorar o desempenho da saúde mental das pessoas como um todo, de uma forma mais ampla. Aí comecei a pesquisar, fui fazer meu mestrado, e aí começou a nascer um programa para melhorar a performance cerebral das pessoas. E esse programa eu chamei de Programa de Alto Rendimento Cognitivo e eu coloquei num livro chamado A Fórmula. Então ali é um programa, ali é uma metodologia para que as pessoas consigam melhorar a sua performance cerebral e, com isso, a sua saúde mental como um todo. Isso. Então, é um livro de saúde mental. Maravilha. Doutor, então, para a gente começar de fato a nossa live, né, sobre o que é Janeiro Branco, obrigada pelo seu tempo, obrigada por ter aceitado o meu convite. Você está abrindo, então, essa série de lives em que eu falo contigo, falo com uma psiquiatra, falo com uma psicóloga, para a gente entender com muito carinho o que é o Janeiro Branco. Eu já dei aqui uma introduzida, né, para o pessoal que entrou bem cedo, o que é o Janeiro Branco. Muito eu li e ouço também aqui em São Paulo com outros médicos, né? Janeiro Branco é o mês para a gente organizar as ideias para seguir o ano, né, com as ideias mais organizadas e com saúde mental. E aí a gente entra nesse universo da saúde mental. Aí eu queria ouvir, então, agora, né, a sua definição, o que é um Janeiro Branco e qual a importância dele nesse momento que a gente está vivendo. O Janeiro Branco, ele é uma campanha, na verdade, né? Que nasceu da cabeça de psicólogos, de psiquiatras, de assistentes sociais, de pessoas da área da saúde mental. E não é à toa que escolhemos janeiro por isso, né? Simbolicamente, é o início de um novo ciclo. E, na verdade, é uma campanha para que a gente estimule a cultura da saúde mental Isso. em todas as suas relações. Então, queremos estimular pessoas, queremos estimular empresas, queremos estimular as instituições públicas, queremos estimular as ONGs, para que se pense sobre saúde mental. O mundo está doente. O mundo está doente. A sociedade está muito doente. É assustador você ficar num consultório de psicologia, num consultório de psiquiatra. A incidência dos transtornos de ansiedade, dos transtornos depressivos, dos transtornos bipolares, é uma coisa dos transtornos do sono. Para você ter uma ideia, uma pesquisa em São Paulo
do Instituto do Sono mostrou que 75% dos paulistanos têm pelo menos 2 queixas relacionadas a sono. Sabe o que isso significa? Todo mundo, todo mundo. Ninguém dorme bem. Então nós temos uma sociedade muito adoecida mentalmente. E o Janeiro Branco é para chamar a atenção das pessoas quanto a isso. O que nós podemos fazer? Primeiro, como está a sua vida? Então é um chamamento para um olhar interno. É um chamamento para que se pare, aproveitar janeiro para isso, para que se reflita. Como é que está a sua vida? Como é que estão as suas relações? Como é que está o seu trabalho? Como é que está tudo isso que cerca você? Que o resultado final se chama saúde mental. Então é um mês de estimular a prevenção, é um mês de falar sobre isso, é um mês para estimular as pessoas a começar o ciclo. Inclusive eu até fiz um post desse no meu Instagram, para que a gente consiga curtir um outubro rosa, um novembro azul, um dezembro amarelo, de forma mais consciente. Então esse branco é para que a gente venha pintar com todas essas cores do ano, né? Para estimular as pessoas a isso. Perfeito. Doutor, quando você disse a sociedade está doente, enfim, tenho pesquisado muito sobre isso, mas eu vou deixar aqui o tempo todo para você. A que você atribui esse aumento de casos de transtorno de ansiedade que levam a outras patologias, inclusive ocupacionais, porque o estresse ele está concentrado, né? Onde nós passamos o maior tempo da nossa vida, onde a gente passa o maior tempo do nosso dia no trabalho, então, bom. Então, a que você atribui esse aumento de pessoas falando e procurando ajuda, embora ainda a gente não tenha um cenário maravilhoso, né, de aceitação e busca de ajuda, mas exatamente. O que você tem a dizer? Primeiramente, as duas principais causas do adoecimento hoje é o mundo do trabalho e é o mundo das relações pessoais. Então, assim, nos últimos anos veio um pouco o impacto da crise financeira que a gente viveu enquanto nação, levando as pessoas ao adoecimento mental. Mas o que a gente mais percebe é que é o mundo do trabalho, as suas relações ali, no ambiente do trabalho, como você falou, hoje a gente passa muito mais tempo ali do que com a família, e o mundo das relações humanas. Marido e mulher, pais e filhos, amigos, essas relações também estão muito adoecidas. Eu considero, e aí respondendo mais a sua pergunta, por que a gente tem uma incidência absurda disso hoje? E aí eu vou falar um pouco aqui a respeito das 6 principais leis que regem a saúde mental. Então a gente pode concluir que a falta do exercício desses princípios é que está levando ao adoecimento excessivo das pessoas. Então quando falar de um princípio, a ausência dele te empurra para o adoecimento. Esses princípios, inclusive esse vai ser meu próximo livro, eu já estou escrevendo, chama 6, eu ainda não sei se vai ser 6 ou se vai ser 7, Leis da Plenitude Mental. Esses princípios eu divido na seguinte categoria. Princípios relacionados ao biológico, ao físico, princípios relacionados à mente e princípios relacionados ao espírito. O espírito não é religião, é desenvolvimento espiritual. Quando a gente absorve e incorpora esses espíritos na nossa vida, eu garanto para você que você vai estar muito mais distante do adoecimento emocional. Qualquer um de nós podemos adoecer. Ninguém está livre. Nós temos uma carga genética, nós vivemos num mundo muito tenso, então ninguém tá livre do adoecimento mental. Mas você pode estar mais distante dele ou mais próximo dele, conforme você vive. Então, na verdade, são esses princípios que eu divulgo hoje, que eu prego hoje, que são princípios que vai reger a plenitude da saúde mental das pessoas. Doutor, podemos deixar esses detalhes das 6 leis da plenitude mental para daqui a pouco? Claro. Pode ser? Eu estou vendo aqui muita gente com muitas perguntas e eu vou começar, pelo menos aqui com 2, porque a gente deixa aí a cereja do bolo mais para frente. Tudo bem? Ok. Teve uma pessoa aqui, o Arthur, na verdade, ele falou assim, olha, leiam A Sociedade do Cansaço, né? Eis a razão da sociedade adoecida. Eu li esse livro, não sei se mais alguém leu, se você leu, doutor,
E ele fala, então, inclusive, sobre a sociedade do cansaço. Eu tenho visto muitos livros também, de séculos passados, falando sobre o cansaço. Hoje nós estamos usando mais o cérebro, não é, doutor? Então é evidente que nós teremos mais problemas relacionados a ele. Aí a Cláudia, eu vou juntar então aqui dois comentários, a Cláudia Nóbrega, ela pergunta, então como é que a gente pode equilibrar? Ela fala, a doença mental será a maior causa dos afastamentos em 2020. Acho que é a partir de 2020, viu, Cláudia? Então, doutor, a partir dessa sociedade do cansaço, porque quando nós trabalhávamos com os músculos, nossos músculos estavam evidentemente lesionados. E agora é a mente que ninguém vê. Como é que nós vamos fazer? Por isso que é importante a gente entender esse momento histórico que a gente vive. Mudou completamente o perfil de trabalho humano. Então saímos de um trabalho braçal e entramos num trabalho cognitivo. Isso. Então hoje 80% dos trabalhos ele tem uma ação cognitiva muito importante. Só que isso é recente na história. Então fomos muito bem preparados para preparar o nosso físico para o trabalho braçal. Perfeito. Inclusive até o conhecimento, se você for reparar, o conhecimento das especialidades médicas relacionadas ao físico são muito mais desenvolvidas do que a ciência da saúde mental. Tanto que a gente chega em qualquer pronto-socorro. A gente chega em qualquer pronto-socorro, tem um clínico geral e um ortopedista. Isso. Tem cardiologista, tem ortopedista, os médicos especializados no aparato físico. Porque até então éramos demandados fisicamente. A nossa cabecinha ficava ali para acordar, para dormir e para executar umas tarefas básicas do dia a dia. Não éramos demandados. E aí, de repente, a sociedade muda, vem uma demanda absurda cerebral, do ponto de vista de cognição humana, e o nosso cérebro não estava muito bem preparado para isso. Então, com certeza, parte do adoecimento, e aí a sociedade do cansaço eu tenho uma demanda excessiva em um órgão não preparado para absorvê-lo. E aí a minha ideia vamos preparar isso, porque a sociedade não tem como mudar. Uhum. Não tem como a gente pregar, não, gente, não, vamos dar uma diminuída aí, vamos voltar um pouquinho para o trabalho braçal. Não, então, assim, a nossa guerra, então, não é olhar a sociedade, falando, vamos mudar a sociedade, nesse sentido, né, que eu estou falando. Vamos tirar a tecnologia, vamos tirar as redes sociais, não. Então, na verdade, vamos olhar para o nosso cérebro e preparar ele melhor para essa sociedade e, ao mesmo tempo, estimular a sociedade a mudar coisas que podem ser mudadas. Sim. Uma relação humana a gente pode estimular a mudar. E aí eu vou falar um pouco lá mais para frente a respeito de culpa e carência, para você ter uma ideia. Do que, perdão? De culpa e carência, que são os aspectos psicológicos. Que são os aspectos psicológicos geradores de doença mental. Eu falei dos físicos, mentais e espirituais. Isso. Então, isso pode ser estimulado a mudar. E com certeza vai produzir uma sociedade melhor. Então a gente precisa de indivíduos mais resilientes, mais fortalecidos. A gente precisa estimular a sociedade a repensar as suas relações, porque voltar o mundo para trás, a gente não vai conseguir. Então, vamos nos preparar melhor para esse mundo, vamos trabalhar as nossas relações e vamos trabalhar a nossa cabeça, vai melhorar. Sim. Bom, tenho várias aqui questões e várias perguntas que eu fui pegando desde quando nós anunciamos a nossa live. A Giovana está dizendo aqui, faz sentido. A gente está passando por mais uma mudança social, né, doutor? Aí você me falou aqui sobre resiliência. Hoje eu recebi uma pergunta dizendo assim, aí estava mais relacionados a mim, mas aí eu vou colocar aqui em jogo para que de repente pode servir, né, de exemplo, como a gente vem falando de forma irresponsável sobre esse assunto. O rapaz falava assim, será que o lugar que você trabalhou tinha realmente problemas ou você que não era resiliente? E eu tenho estudado muito sobre a falsa resiliência. Isso. Porque resiliência não é se adaptar a um ambiente que te adoece. Sim, perfeito. Resiliência é você perceber que aquele ambiente não é para você e seguir em frente. Você concorda, doutor? Como é que a gente pode falar sobre resiliência sem que as pessoas criem essa ideia de que você vai ter que suportar tudo, aguentar tudo, adoecer de todas as maneiras? Porque o que é pior que um burnout? Um AVC, um infarto, caroche, que é a morte súbita? Né? Então, como é que nós vamos prevenir um adoecimento que vai te impedir de continuar? O que a resiliência tem a ver com isso?
Tipo assim, eu sou resiliente, eu tive um AVC, mas sou resiliente. Então pronto. Eu Perfeito, estou aqui no perfeito. hospital internado, mas eu sou resiliente. Eu Exatamente. acho que vários conceitos têm que andar juntos. A resiliência, ela tem que andar junto com a capacidade de discernir, com a sabedoria. Então, na verdade, a capacidade de discernir o que é melhor ou não para mim, a capacidade de discernir o ambiente que eu estou, a capacidade de discernir e de fazer boas escolhas, Isso. ela tem que andar junto com todas as outras características. Então, eu acho que o que você chama de falsa resiliência, o que tem se chamado de falsa resiliência, é quando eu pego só esse conceito e endeuso ele. E Isso. coloco ele como se tivesse uma escada de prioridades e coloco ele como o primeiro e o mais importante de tudo na nossa vida. Isso. Na verdade, esses conceitos têm que estar em pé de igualdade. Então, em alguns momentos, vai ser exigido resiliência. Por exemplo, um casal que tem um filho sindrômico, que não tem o que fazer. Vai ser exigido desse casal uma resiliência. Então, na verdade, alguns momentos da nossa vida, de fato, vai ser exigido resiliência para que a gente não quebre. Isso. Eu amo o conceito de resiliência, porque, na verdade, esse conceito de resiliência veio da física. Esse conceito era aplicado é aplicado aos metais. E a área da saúde mental incorporou esse conceito ao aparato psíquico. Então, veja que ele não nasceu da saúde mental, esse conceito. Nós importamos da física, que é uma propriedade dos metais, de suportar pressão mecânica. Aí a saúde mental falou assim: vamos aproveitar esse conceito e classificar as pessoas como pessoas chumbo, pessoas ferro, pessoas ouro, porque o ouro tem uma resiliência X, o chumbo tem um, o ferro tem É outro. maleável, não é? É maleável. Então, assim, é importante a resiliência? É. Vivemos num mundo estressante? Muito. Ela vai te proteger? Vai. Mas você tem que andar junto com ela, sua capacidade de discernimento do que é bom, do que é ruim para você. Então você vai juntar essas características e vai tentar fazer boas escolhas na sua vida. Então, na Isso. verdade, não é porque você é resiliente que você tem que se sujeitar a uma situação que não é para ser sujeitada. Isso vale para um relacionamento. Um casamento horroroso, não, eu sou resiliente e aqui eu vou ficar. Apanha do marido e acontece um monte de coisa. Não, mas eu sou resiliente. Então, essa resiliência, ela não é um valor absoluto. Ela é um valor relativo. Sim. Eu tenho que colocar outras coisas nesse colorido do processo decisório do ser humano. Perfeito. Doutor, você falou resiliência vem da física, né? Assim como o estresse vem da engenharia. Podemos falar Isso. assim? Sim, perfeito. Porque eu ouço, né, algumas pessoas me dizendo que a palavra estresse vem dos engenheiros, que estressam uma ponte, ou seja, colocam o maior peso possível em cima dela para saber o quanto de peso essa ponte vai aguentar, né, para que os veículos passem e ela não acabe caindo. Então, trazendo a resiliência da física e o estresse da engenharia, o que o estresse hoje, doutor, tem a ver com tudo isso que nós estamos falando? Porque tem gente aqui que está fazendo muitas perguntas interessantes, obrigada por todos, mas eu vi aqui um comentário dizendo assim, nossa, quanta bobagem. Né? E nós falamos mais cedo, acho bom repetir, a gente está aqui conversando sobre o Janeiro Branco, que é um mês muito especial para que a gente promova uma cultura de saúde mental em todo o país, demandas individuais ou coletivas, estratégias públicas ou privadas, e o que nós estamos falando é para quem tem cérebro. Então, Isso. eu acho que está na hora da gente renovar também as ideias e não propagar essa ideia de bobagem, porque aí você está desmerecendo seu próprio cérebro, não é? O Janeiro Branco é para isso. É para Isso. pegar essas pessoas, é para estimular essas pessoas a falar assim, saúde mental não é bobagem. As pessoas, hoje é a segunda maior causa de afastamento do homem das suas funções. Isso é bobagem? Então, se a gente estivesse falando de Repete, doenças... doutor, repete essa informação. Hoje, a depressão é a segunda maior causa de afastamento do homem de suas funções. Em 2025, 30, vai ser a primeira. Das 10 maiores causas de afastamento do homem das suas funções, 5 são psiquiátricas. Se isso for bobagem, eu não sei o que é sério. Isso Se a tira a gente gente do estivesse sério, falando... né?
Se a gente estivesse falando aqui, se você estivesse fazendo uma live de uma doença que a incidência era 1 para 10 mil pessoas, eu concordaria. Poxa, está perdendo tempo com uma doença que ninguém vê. Vamos ficar 1 hora aí falando de uma doença. Isso é bobagem. Até vai lá. Mas nós estamos falando de coisas que estão comprometendo a humanidade como um todo. A Organização Mundial de Saúde está preocupadíssima. Sim. Os governos mais sérios estão preocupadíssimos, porque isso está dizimando uma população economicamente ativa de nações. Então, isso é muito sério. E o Janeiro Branco é para isso. Para falar para o mundo, para falar para as pessoas. Isso é muito sério. E a gente está falando, eu como jornalista e o Dr. Pablo Vinícius como neurocientista, para quem tem cérebro. Então, vamos continuar aqui a nossa live, está boa demais. Estresse, doutor. Essa palavra, eu me lembro, há anos atrás, que as pessoas diziam, fulano está estressado. Né? É como se ele tivesse com algo que o observador também não pudesse estar ou não pudesse passar por aquilo. Então eu acho que o estresse ele foi muito subestimado nos últimos anos, décadas, séculos. E hoje a gente não tem mais como fugir do assunto. Como é que o estresse interfere em tudo isso que a gente está falando? O importante aqui é separar duas coisas. A palavra estresse por si só não significa que é algo patológico, não significa que é algo ruim para a vida humana. Estresse, na verdade, nada mais é do que uma demanda sobre o organismo, sobre a nossa vida. Seja do ponto de vista biológico, seja do ponto de vista psicológico, seja do ponto de vista espiritual. Qualquer demanda, externa ou interna, como assim um estresse interno? Um medo que você tem, um trauma que você passou na vida. Aquilo vai gerar um estresse de dentro para fora. É uma demanda interna, um medo. Ou externo, um problema financeiro, um problema dentro de casa, um problema com o filho. Viver gera estresse. O nosso organismo, ele é muito bem preparado para lidar com demandas. Ele foi, inclusive, eu costumo dizer nas minhas palestras que chegamos até aqui porque o nosso organismo foi muito bem preparado para isso, para fugir do leão da selva. Total. Para isso tudo. Então, o nosso organismo é muito bem preparado. Onde é que o estresse passa a ser problema? Quando ele ultrapassa o limite que eu consigo responder de forma normal. Então, minha pressão aumenta, eu enfrento o estresse, minha frequência cardíaca sobe, meu cortisol sobe, eu perco um pouco o sono, eu fico alerta e vou lá e mato o leão. O leão, uma vez morto, resolvi o problema, minha frequência cardíaca cai, o meu cortisol cai, eu volto a relaxar e durmo bem, está tudo resolvido. O estresse contínuo e elevado vai produzir um estado de hiperalerta contínuo no organismo. Isso adoece. Porque para isso o nosso organismo não foi preparado. Então nós fomos preparados para dar um tiro curto no estresse. Agora, fazer uma maratona, nós não fomos preparados. E é isso que está adoecendo as pessoas. O estresse contínuo, sem perspectiva de solução. Ela vai adoecer. Doutor, nossa, eu estou só aqui de olho no horário, porque a gente tem muito assunto, tem várias perguntas, né? Você falou sobre cortisol, falou sobre sono. Acho que a gente tem que separar aqui mais uns minutinhos para falar sobre isso, tá? Eu estou anotando aqui tudo, espero conseguir responder a maior parte das perguntas, agradeço a compreensão de todos. A questão tem a pressão também aqui, tem um rapaz falando, né? Você passa nervoso, o estresse sobe, a pressão sobe e tal. Gostei muito do que você falou sobre o estresse interno e o estresse externo. Nós vivemos muitas evoluções nos últimos milênios, evidente. Mas o cérebro não teve tantas mudanças, tá certo? Sim. Nós tínhamos antes que lutar para sobreviver a um mamífero maior que a gente. E esse estresse hoje, ele acontece da hora que a gente sai de casa até a hora que a gente vai dormir, às vezes. Então, é isso que você está dizendo? É esse estresse contínuo que pode adoecer? E é isso que está adoecendo as pessoas. Tanto o estresse externo quanto o interno. Junta-se os dois, a pessoa não tem mais sossego. A pessoa não tem mais um tempo de relaxamento. Ela está o tempo inteiro preparando-se para lutar ou fugir, que são as reações típicas diante de um estresse. Então é como se ela tivesse o tempo inteiro alerta. Sim. Porque o mundo está impondo isso a gente. Igual você falou
Da hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir. Por que 75% dos paulistanos estão com problema de sono? Porque eles chegam à noite e a cabeça não para. É. Porque está hiperalerta. Porque está hiperalerta. O perigo ainda está presente. É isso que está acabando com a saúde das pessoas. E aí, doutor, você falou em cortisol, falou em sono e o aumento de pressão, né? O estresse, então, interfere em tudo isso? Biologicamente, o estresse é um cupim. Porque Olha! ele não te mata de hoje para amanhã. Ninguém sob o estresse hoje vai morrer amanhã, a não ser de outras razões. Mas assim, o estresse ele vai te adoecer a médio e longo prazo. Sabe o que vai acontecer? Aquela pessoa que tem um infarto com 50 anos de idade. Menina, ele era tão jovem! Infartou com 50 anos de idade. Está 30 submetidos ao estresse. É. O cara teve um derrame com 48 anos. Como assim? Isso é consequência do cupim, que foi comendo ele dia e noite, dia e noite. Então o estresse vai fazendo isso. Então o seu cortisol elevado, por exemplo, constantemente elevado, vai agredir todas as suas células. Isso não é da noite para o dia. Isso todos os dias. Vai provocar um processo inflamatório. Você vai estar cada vez mais lento, cognitivamente mais prejudicado, com tendência à obesidade, com sono ruim, porque cortisol elevado à noite não deixa o cara pegar no sono. A gente precisa de queda de cortisol à noite para induzir o sono. Então aquelas pessoas que chegam muito estressadas no período noturno, com cortisol lá em cima, não vão dormir. Aí elas vão para o consultório médico se queixar de quê? Insônia. Isso. Na verdade, ela não tem insônia. Na verdade, ela tem uma ansiedade excessiva. Perfeito. O médico desavisado vai dar remédio para a pessoa dormir. Onde, na verdade, o tratamento tinha que ser da causa. Então, assim, meu anjo, o que você precisa é melhorar sua capacidade de relaxamento à noite. Esse é o seu remédio. A Clau Nóbrega, né, ela falou, como é que então nós vamos achar o equilíbrio? Doutor, pelo que você está me dizendo, então assim, não adianta a gente ficar ligado a maior parte do dia, né, produzindo, atendendo, falando, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, e aí chegar à noite, apertar um botão e falar, dormindo. Isso não vai rolar. Então, pelo que você está explicando, as questões relacionadas ao sono, elas têm a ver com o que você vive durante o dia, certo? Total. Tá. Sono e vigília são duas faces da mesma moeda. Tá. Voltando aqui, nós já temos meia hora de entrevista. Nós estamos falando sobre o Janeiro Branco, um mês muito importante para a gente organizar as ideias, para a gente promover a cultura da saúde mental e assim seguirmos o ano com mais saúde, especialmente saúde mental, porque é a mais negligenciada. Eu estou conversando com o Dr. Pablo Vinícius, neurocientista, e, modéstia à parte, um cara que manja muito de cérebro, que é o que nós estamos falando. Estamos falando para quem tem cérebro. Para quem concorda ou não, né, doutor? Nós estamos falando para quem tem cérebro. Tem aqui um rapaz perguntando, né? O Márcio Simões. Atividade física regular ajuda? O que você acha, doutor? Academia ou hospital? Vou falar já dos princípios e respondendo essa pergunta. Eu falei aqui no início dos 6 princípios. Como é que é o nome dele que perguntou? Deixa eu achar aqui. Tenho. O Márcio Simões. Márcio, meu querido, você falou de um dos princípios da saúde mental plena, a atividade física. Pois é. Ela é fundamental para que você tenha saúde mental plena. Ela melhora a performance do seu cérebro. Ela aumenta o número de neurônios, conexões cerebrais, vascularização cerebral. Ela aumenta uma vitamina do cérebro chamada BDNF. Isso eu falo mais especificamente no livro. Mas assim, se você quer ter saúde mental plena, você precisa se movimentar, você precisa de atividade física. Ela é um dos pilares da saúde mental plena. Pronto. O Aleca, ou Oleca, perdão se eu não estou reconhecendo aqui, Leca Osborne, está perguntando assim, tem alguma técnica para baixar o cortisol? Vamos falar um pouco mais do cortisol, doutor? Porque esse é um medidor que muitos médicos ignoram, mas ele mostra realmente o nível inflamatório, né? Um dos medidores que podem mostrar o nível inflamatório. A gente produz cortisol, só que aí, mais uma vez, o excesso dele é que faz mal, é isso mesmo? Cortisol é um hormônio maravilhoso. Inclusive, estamos aqui também pelo cortisol.
Porque ele nos prepara para o enfrentamento do dia, da labuta do dia. Perfeito. Então, mas ele tem uma curva ao longo do dia e da noite. Então, nós, no finalzinho da nossa noite e no início do dia, nós temos o pico de cortisol, que é o hormônio do estresse, porque nós vamos iniciar o nosso dia com muita energia. E ao longo do dia esse cortisol vai caindo, 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 até chegar no seu nível adequado para a gente relaxar e dormir. Para vir a melatonina. E a melatonina sobe. Então o cortisol cai, a melatonina sobe, porque a melatonina vai nos induzir. Então o organismo é a coisa mais linda do mundo, eu sou apaixonado por ele. É. E esse cortisol, no meio da madrugada, ele atinge o menor pico que tem. Que a gente está em profundo sono. Aí vai passando, ele vai aumentando de novo, e assim é o ciclo do cortisol. Quando esse cortisol ele é o problema? Quando ele não obedece esse ciclo. Quando ele fica persistentemente elevado. Ele não cai mais. Ou seja, a pessoa submetida a estresse faz com que a sua glândula fique produzindo cortisol o tempo inteiro, porque para o organismo ele entende que ele tem que estar preparado para aquele estresse. E é o cortisol que faz isso. E é isso que faz mal. Porque eu preciso dessa caída de cortisol à noite, para as minhas células descansarem dele. Quando eu não dou esse refresco para a minha célula, o cortisol está ali, batendo nelas dia e noite. E aqui eu já falo uma coisa importante. As pessoas privadas de sono, aquelas que dormem um pouco, não vai ter tempo de quê? De ter essa queda do cortisol. Sim. E elas vão ficar com o cortisol elevado. Vão ser mais irritadas, vão estar mais cansadas. Pena que nós não teremos muito mais tempo, mas a falta de sono é uma consequência, né, doutor, desses novos tempos. A falta de sono, ou seja, o sono ruim, né, a privação do sono é a causa de muitos problemas. A gente pode fazer uma outra live disso, né? Lembrando que nós estamos falando de sono. Só de sono. Eu vou adorar, porque eu vivi essa experiência. É muito importante quando a gente tem uma experiência e tem um médico como você para poder... Eu acho que o sono merece uma live. Eu acho que o sono merece uma live só para ele. Fechou. Então eu vou fazer janeiro branco, e fevereiro a gente vem com a questão do sono. Olha só. Muita gente pedindo para mandar beijo para todos. Muita gente perguntando sobre a live, se vai ficar disponível. Sim, eu vou inclusive salvar, vou compartilhar com o doutor e vou deixar lá no meu canal no YouTube também, Isabela Camargo Real. Teve uma moça aqui, uma graça, a Debbie, ela perguntou, perdi as 6 leis da plenitude. Lembra que eu falei, vamos deixar para o fim? Ó? Então tá chegando a hora. Debbie, fica tranquila que nós ainda vamos esmiuçar cada uma delas. Para encerrar aqui as perguntas, doutor, então... A técnica para baixar o cortisol é? Está dentro das 6 leis. Então vamos entrar nela. Quando aplicar as 6 leis, eu garanto para você que você vai chegar à noite e vai ter uma noite maravilhosa. Pronto. Aí então, o seu cortisol vai estar baixo. Vamos começar então, partindo para uma conclusão dessa nossa live com o doutor Pablo Vinícius. A gente está falando sobre Janeiro Branco, um mês super importante para a gente organizar as ideias, até porque, gente, é o seguinte, você está com dor de dente, você vai aonde? No dentista. Precisa arrumar o carro, você vai aonde? No mecânico. E aí você precisa organizar as ideias e você não quer ir para o psicólogo e não vai ao psiquiatra. Isso são ideias que nós falamos mais no começo, né, doutor, que a gente precisa renovar. Mas vamos lá. Então, concluindo, 6 leis da plenitude mental, para a gente poder seguir, então, 2020 com esse janeiro branco todos os meses. As 6 leis eu divido elas em aspectos físicos, biológicos, que é a base. Pessoas que não aplicam isso nas suas vidas vão ter sérios comprometimentos do seu funcionamento mental. E 2 aspectos muito importantes que estão no aspecto mental e psicológico da pessoa. Eu começo pelos 4 aspectos físicos, que por si só são capazes de produzir grande parte da plenitude mental. O primeiro, como eu já disse aqui anteriormente para o Márcio, é a atividade física. A atividade física é remédio psiquiátrico. Você é ansioso, você é tenso, você precisa fazer atividade física. Tem inúmeros estudos mostrando a ação da atividade física como ação terapêutica nos distúrbios psiquiátricos, tanto na depressão quanto na ansiedade. Eu não tenho tempo aqui para falar como a atividade física faz isso,
mas, por exemplo, no meu livro eu esmiuço isso e está lá como a atividade física faz isso. Eu só vou citar e trazer alguns Depois a comentários. gente vai atrás. O livro que o doutor está falando Isso, chama A Fórmula. isso, a fórmula. Um segundo princípio de plenitude de saúde mental, tão importante quanto, chama-se dieta, alimento. Acredite em mim. Muita coisa que você pode estar sentindo emocionalmente pode estar começando no que você coloca na boca, no seu intestino. Mas como assim, doutor? Eu sinto na cabeça como está começando no meu intestino. Total. Há uma comunicação direta do seu intestino com as suas emoções. Posso falar aqui rapidamente alguns inimigos do seu cérebro. O açúcar, o glúten, as gorduras trans são verdadeiros inimigos do seu cérebro. Isabela, tem um grupo de pacientes que eu trato no consultório que a primeira coisa que eu faço é mexer na dieta. Eu não faço mais nada. Olha E isso. falo para retornar com 30 dias. Tiro o glúten, tiro isso, tiro aquilo, coloco gordura boa, coloco um azeite, vou dando uma mexida. Volta daqui a 30 dias. Para minha surpresa, o que acontece com grande parte das pessoas? Doutor, eu estou ótima. Melhorei tanto. Então nós estamos falando de plenitude. Se nós estamos falando de plenitude, nós temos que trabalhar os aspectos geradores disso na sua vida. Não ache que isso é menos importante. Um terceiro aspecto é sono. Você não vai ter plenitude de saúde mental sem quantidade e qualidade de sono. Você precisa cuidar do seu sono. Um quarto aspecto que eu trato é a questão da meditação. Meditação não é mais só um achismo. Meditação não é só uma questão relacionada a pessoas zen, espiritualistas, lá do Oriente, o japonês. Meditação virou ciência. Para você ter uma ideia, tem uma pesquisadora em Harvard, no laboratório de neurociência dela, chama Sara Lazar. Quem quiser saber mais. O laboratório de neurociência dela só estuda os efeitos da meditação no sistema nervoso central. Estou falando de Harvard. Não estou falando da Birimboca aqui, não. Os resultados de pesquisa delas são fenomenais. Poderia citar aqui 300 pesquisas dela mostrando o que a meditação é capaz de fazer no sistema nervoso central. E para essa pessoa que perguntou, como baixar meu cortisol à noite, doutor? Aí uma ótima ferramenta. Sugiro que você não se aventure a meditar com os vidinhos de YouTube, porque isso não é tão eficaz. Faça um curso, estude, desenvolva. Eu garanto, outra ferramenta que eu tenho usado no consultório, que tem sido revolucionário na evolução dos meus pacientes. Então, esses são os 4 aspectos físicos que eu diria que se a pessoa se exercitar, cuidar da sua dieta, se alimentar e meditar, ela vai estar mais resiliente no sentido que a gente falou no início, ela vai estar mais fortalecida, ela vai estar muito bem biologicamente, fisicamente. Perfeito. Agora vamos falar dos 2 aspectos mentais, psicológicos, que estão empurrando as pessoas para o adoecimento mental. Eu considero 2 processos que dizimam a saúde mental das pessoas. O processo da culpa e o processo da carência humana. Uau. Esses 2 fenômenos estão por trás de todas as mazelas psicológicas do ser humano. Você pode observar, pega alguém sofrendo psicologicamente. Vai conversando com essa pessoa, vai aprofundando, vai botando uma lupa. Lá no final, está ou a culpa ou a carência. Doutor, o que é carência? Carência é a convicção que você tem, que você precisa de algo. Isso é carência. Precisa de algo fora. De algo. Para ser feliz, para ser completo, para isso, para aquilo. De fora para dentro. Quanto mais a pessoa é carente, mais a situações absurdas ela vai se submeter. Porque ela acha que precisa daquilo para ser feliz. E aí, quando eu falei aqui no início que as relações estão muito doentias, é porque as pessoas estão muito carentes. Elas estão se submetendo a coisas que não precisariam. Elas precisam acreditar que aquele fato está dando para ela alguma felicidade. Deixa eu falar uma coisa para você, para vocês. Não é verdade. Você é um ser completo de si mesmo.
As pessoas que estão ao seu redor, elas existem para acrescentar coisas que sozinho você não viveria. É para isso que existe o ser humano na nossa vida. Mas sozinho você pode estar muito, muito bem e feliz. Você não precisa de nada e nem de ninguém. Por que eu preciso da outra pessoa, então, na minha vida? Para compartilhar coisas. Porque sozinho, porque com outra pessoa eu vivo coisas que sozinho jamais viveria. E isso vai me trazer novas experiências. É para isso que existe o outro na nossa vida. Quando a pessoa não entende isso, ela vai se submeter a cada coisa maluca. Ela vai correr atrás de cada coisa maluca. E isso vai trazer um desgaste enorme na vida dela. Por outro lado, a culpa é a pessoa correr atrás de um ideal de ser que ela não é. E aí eu tenho mais um tempinho, posso falar desse conceito que eu acho fantástico? Sim, temos 12 minutos antes que o Instagram Olha, derrube a nossa live. existe um conceito na psicanálise que eu amo de paixão, chamado ideal de ego. O ideal de ego é algo que vai sendo formado na nossa cabeça desde o nosso nascimento. E nós vamos incorporando conceitos da nossa família, da sociedade, dos nossos professores, da escola. E nós vamos formando um ser aqui na nossa cabeça tido como o ideal. Aquilo que meu pai fala que é ideal, aquilo que minha mãe fala que é ideal, aquilo que meu professor fala que é ideal, e nós vamos formando esse ser. Então todo mundo tem algo chamado ideal de ego, ideal de eu. E ao mesmo tempo existe o eu real, o que eu sou na minha vida, o que eu tenho percepção de mim mesmo. Onde é que está o grande problema aqui? Quanto mais distante estiver o eu real do ideal de ego, mais a pessoa tende a ter culpa na sua própria vida. Porque eu não sou isso, porque eu não sou aquilo, eu deveria fazer isso, eu deveria, eu queria, eu deveria. Ele conjuga o verbo só assim. Tinha. Porque na cabeça dele, o ideal de ego tinha que ser atingido. E como ele tem um gap, como ele tem um buraco aqui, ele se frustra, ele vive uma vida inteira frustrado. Porque eu deveria ter, porque eu deveria ser, porque eu deveria pensar assim. E como ele se vê aqui, porque esse é o real, aqui está o martírio do ser humano. Ele se chibata, ele se maltrata. Aí Ele vem a maltrata culpa. o outro. Ele maltrata a culpa. Essa é a origem do sentimento de culpa. Ele se maltrata e maltrata o outro. Então, quais são as pessoas muito vulneráveis e sensíveis ao adoecimento mental? A pessoa carente com facilidade de ter sentimento de culpa. Essas pessoas estão muito próximas do adoecimento mental. Doutor, então como é que eu faço com esse ideal? E aí, o que acontece? Como eu tenho o ideal de ego e o ideal real, o ser humano passa uma vida inteira correndo atrás de se aproximar do ideal. Ele faz de tudo para isso. Ele Ansiedade. investe tudo. Tudo. Isso aqui é um gerador de ansiedade terrível. Então, qual que é a solução para o homem? É correr atrás disso? Não, é baixar isso. Perfeito. É reduzir as expectativas. Eu não preciso ser assim. Eu não preciso ter isso. Eu posso ser mais calmo. Isso aqui sempre vai existir. Como sempre vai existir, como é que a gente diminui o gap? Correndo desse para esse? Não. É trazendo esse e colocando mais próximo do real. Aí você vai ficar satisfeita consigo. Aí se alguém falar assim, você é feia, hein? Não, não sou não. Você tá gorda? Não, eu tô bem. Eu até posso emagrecer por questão de saúde, mas me sinto bem. Nossa, é aí que os covardes... Você sabe qual que é a principal arma do covarde? É dominar o outro através da culpa e da carência. Sim. O covarde vai utilizar essas ferramentas para te dominar. Porque ele sabe disso. Sim. Então, na verdade, você já viu aquela história que a pessoa faz algo errado e ela tem um discurso que faz o outro que se sentir que fez algo errado? Traição, por exemplo. Traição, por exemplo. Eu traí porque você... Como é que é? Ou seja, ele quer trabalhar na questão da culpa e da carência. Então, essas duas ferramentas, elas deixam a pessoa muito vulnerável aos domínios psicológicos de um chefe, de um marido, de uma mulher, se for homem, de um filho, de um pai. Ou seja, essas questões de relacionamento. Se você botar uma lupa,
você lá no fundo, ou você vai encontrar carência, ou você vai encontrar culpa. Então, as duas leis que regem a plenitude da saúde mental relacionadas à mente é não culpabilidade e a resolução da carência. Quanto menos carente você for, quanto maior sensação de plenitude, de completude você tem, quanto mais próximo o seu ideal estiver do seu real, mais longe você vai estar do adoecimento, mais longe você vai estar da armadilha desse mundo que quer usar essas ferramentas para nos dominar. E aí a gente fica cativo por causa da culpa. Olha, não fiz porque você fez aquilo. Ai, meu Deus, foi mesmo. Ai, meu Deus. Olha o sofrimento. Olha o sofrimento. Não deveria, olha o verbo, fazer. Então as pessoas precisam amadurecer psicologicamente para que elas se livrem desses dois fenômenos. Isso. Doutor, olha só, 8h23, a gente já está falando aqui há quase 1 hora. Eu vou repetir que eu vou deixar essa live, né, 24 horas, vou passar para você, vou deixar também no meu canal no YouTube, Isabela Camargo Real. Vou fazer aqui uma revisão de tudo que nós falamos, tá? E tem tanta gente aqui pedindo assim, gente, faz uma live com cada lei. Vamos depender da disponibilidade do doutor a partir de fevereiro. Mas todos esses conceitos estão para sair num livro próprio, certo, doutor? Sim. Pronto, os conceitos físicos dessas leis que regem essa questão física estão no livro A Fórmula. Isso. É esse que já está disponível. E eu estou elaborando um mais amplo, que eu vou tratar essas questões físicas, as questões mentais, as questões espirituais. Mas as físicas estão muito bem detalhadas nesse livro. Perfeito. Eu achei ótimo porque nas 6 leis da plenitude mental, você como um psiquiatra e um neurocientista, acho que essas duas chancelas podem mudar assim, alguns conceitos daquelas pessoas que ainda têm um pensamento mais conservador, né, que acham que nada mudou, né, que está tudo igual ano passado. Você falou, então, repetindo, atividade física, dieta, sono e meditação para as questões físicas e biológicas. E, por fim, a não culpabilização, né, tirar esse sentimento de culpa por conta da idealização e a resolução da carência. Ou seja, se a gente olhar com mais atenção para essas 6 leis, como você coloca, né, para esses 6 tópicos, nós poderemos, então, ter plenitude mental, certo? Esse é o início. Tá. Esse é o início, essas são sementes plantadas, isso é um desenvolvimento. Eu tenho acompanhado pessoas que têm feito esse trabalho, aí eu vou te falar, é uma coisa belíssima. Sim. Você vê pessoas saindo de um imenso sofrimento psíquico, de transtornos de ansiedade, de transtornos depressivos. Doutor, o senhor prescreve remédio? Claro, quando há indicação. E eu critico 2 posições na sociedade, tanto a hipermedicalização, quanto também a resistência em se medicar. Perfeito, então a gente precisa excelente. achar um equilíbrio nisso. Eu também falo muito sobre isso. Então, assim, isso é saúde mental. E para resumir, doutor, o que é saúde mental? Saúde mental é seu estilo de vida. Saúde mental é como você vive. Saúde mental é o seu ser no mundo. É essa coisa inteira. Por isso que sono é saúde mental. Por isso que você come é saúde mental. Por isso que você pensa é saúde mental. Por isso que você sente é saúde mental. Então, saúde mental é o seu ser no mundo. Como você está vivendo. Como está esse ser que é físico, mental e espiritual. Está cuidando disso? Está negligenciando? Não vai ter plenitude. Uau, eu fiz tanta anotação aqui que nós vamos ter que falar bastante em breve. Quando você fala sobre remédio, eu acho muito importante para a gente encerrar, doutor, que em alguns casos o remédio é necessário. Só que a gente tem que também entender a diferença entre tratamento e cura. Sim. Porque tratamento é uma coisa, cura é outra. Se você não chegar na origem daquilo que está te deixando doente, você vai tomar remédio pro resto da vida e não vai curar nada. Exatamente. Você concorda? E por isso que eu disse, você como psiquiatra e neurocientista falou de 6 coisas e não falou de remédio. Mas em alguns casos é preciso. É estranho, não é?
Porque eu deixo ele para esses casos menores, desculpa, para a menor parte, acredita nisso? Que é a menor parte que precisaria de um remédio. A maior parte das pessoas que estão adoecendo pelo estilo de vida. E o remédio deveria ser correção do estilo de vida. E não remédio. É verdade que existe uma parcela da população que vai adoecer, biologicamente precisa dos remédios, mas essa parcela é menor. De cada 10 pessoas que me procuram, 2 estão nesse quadro, para você ter uma ideia. 8 estão lá porque estão vivendo mal. Estão dormindo mal, estão se alimentando mal. Então, isso que você falou é muito importante. E eu vou só acrescentar que ainda há 2 conceitos diferentes. Doença e sofrimento. São 2 coisas distintas também. Assim como você falou de tratamento e cura. Vou deixar esse tema, doença e sofrimento, para a nossa live de fevereiro. Posso combinar com você? É outra live que dá para trabalhar só isso. Gente, foi incrível. Assim, superou todas as minhas expectativas. Eu sabia que a nossa troca seria fantástica, mas, perdão, por tudo que nós trocamos e pelos comentários que eu vi, realmente acho que foi uma das melhores entrevistas que eu fiz até hoje, desde que o assunto síndrome de burnout, saúde mental, chegou na minha vida e eu, como jornalista, fui atrás para tentar ajudar mais pessoas. Eu quero só dar um alô para o Clube do Gato Brasil, que esteve conosco desde o início, a Diário.burnout, falando muito sobre, doutor, faz uma live para cada lei, Multiplicador de Sonhos também, que são pessoas, vou dizer, por trás desses instas, desses sites, que estão preocupados como nós em prevenir, não é? Vou repetir, nós fizemos uma live sobre Janeiro Branco, ela estará disponível na minha rede, na sua também, doutor? 24 horas no Insta? Vou botar lá. E vou colocar também lá no meu canal, no YouTube, Isabela Camargo Real. O doutor Pablo Vinícius é uma referência. Eu assisti uma palestra dele sobre estresse, em que eu fiquei assim, ó. Eu não conseguia mais nem anotar, era tanta coisa para processar que eu falei, não, depois eu vou entender melhor sobre isso. Então, você que está nos acompanhando desde o início, ou pegou na metade, vale a pena entrar depois no Insta do doutor, acompanhar o trabalho dele e, com esse livro, A Fórmula, eu tenho certeza que você vai se aprofundar. Hoje a gente está vivendo num mundo com muito julgamento e poucos argumentos. Então, vale a pena você se aprofundar mais nos assuntos e entender como a Organização Mundial da Saúde também está tratando a saúde mental e doenças ocupacionais relacionadas. Certo, doutor? Certo. Eu queria primeiro te parabenizar, acompanho o seu trabalho, acho belíssimo. Eu acho que a gente precisa disso, colocar nossa cara à exposição, à tapa muitas vezes. E os precursores sofrem mais, os visionários sofrem mais, mas a gente está aqui para plantar semente, a gente está aqui para colher os frutos também, e se a gente morrer, os frutos forem para outra geração, e também porque a gente tem que pensar na questão transgeracional, na mudança do mundo. Isso. Então, as sementes que eu planto, às vezes eu sei que eu estou plantando para os meus netos colherem, mas estou plantando. Então, eu te parabenizo também por isso, pelo seu trabalho belíssimo, pelo convite aqui, estarei sempre à disposição. O meu livro, as pessoas encontram no meu site pessoal, pablovinicius.com.br. Eu tenho um desconto lá super especial, com o código, a fórmula, está lá explicado no meu que eu fiz para a gente. E eu acho que vai ser muito útil. Então, assim, muito, muito, muito obrigado. E é um prazer enorme. Isso aqui é o que eu mais gosto de fazer na vida. Eu também. É compartilhar as coisas. Eu também. A nossa missão é chegar no maior número de pessoas. Não é? Então, gratidão absoluta. E em fevereiro, dependendo da data, doutor, a gente volta com a diferença entre doença e sofrimento. Combinado, doutor? Essa é filosófica. Essa aí é filosófica. Não é? Uma chuva de saúde para você. E a gente se vê, então, em breve. Gratidão mais uma vez. Obrigada. Obrigada a todos que nos acompanharam. Saúde para todos. Um abraço para todos.